Professor, antes da sua entrada aqui na nossa reunião, eu estava dizendo que eu queria muito utilizar esse momento de hoje para ouvi-lo, né? Para ouvir os seus conselhos e ouvir os conselhos dos companheiros e companheiras que estão aqui participando da reunião. E aí eu pensei em fazer um relato do que está acontecendo, para que depois a gente possa escutá-lo, escutá-las. Mas queria mais uma vez reafirmar o agradecimento profundo à Associação Popular dos Centros Socialistas, Patrícia, e ao professor Alisson Mascaro, né, que é a nossa referência, é a nossa energia de militância, a nossa orientação permanente para a luta. Obrigado, mestre, por tudo. Bom, acho que a gente tem que fazer um histórico rápido. Eu daqui a pouco vou sair dessa luz aqui que está um pouco incômoda, mas é porque eu botei o celular para carregar. Essa história não começou agora, o mandato já teve ameaçado anteriormente. Isso começa a ganhar mais força no ano de 2022. Arthur Lira, já presidente da Câmara, toma a decisão de colocar em votação um projeto de privatização da Petrobras, de entrega do controle acionário da Petrobras para o capital privado. Ele anuncia que faria isso numa reunião do Colégio de Líderes. A maior empresa da América Latina seria completamente privatizada sem que a maioria dos brasileiros soubessem que isso estava acontecendo, porque ele queria votar a urgência dessa matéria no plenário da Câmara. Ali eu tomei uma decisão política, que foi de fazer a denúncia disso, mas para chamar a atenção do que estava acontecendo dentro do espaço da Câmara, eu perguntei: Arthur, você não tem vergonha? Porque eu sabia que a reação dele levaria a uma amplificação do que estava acontecendo ali. É exatamente na convicção de que a tarefa de um militante socialista no exercício do mandato parlamentar tem que buscar fazer aquilo que Lenin defendia, que era procurar ser uma tribuna do povo. Eu sei que o mandato ele só se justifica se for para se articular com as lutas para além do espaço institucional. Ali naquele dia, ele já disse que faria de tudo para que eu não estivesse naquele espaço. Ameaçou, inclusive, me retirar do plenário com a Polícia Legislativa. E cumpriu a promessa, entrando em articulação com o PL no dia seguinte, com uma representação do Conselho de Ética para a cassação do mandato. Só que nós estávamos em um ano eleitoral. E num ano eleitoral, eles não conseguiram tramitar essa tentativa de cassação antes das eleições. A avaliação que a gente fazia no mandato era: se eu vier a perder as eleições, ele vai cassar para dar uma inelegibilidade de 8 anos. Se a reeleição acontecer, fica mais difícil, porque se cria um impasse jurídico, que eu vou poder tomar posse para o novo mandato, isso valeria para esse mandato só, e, para além disso, você sai respaldado pela legitimidade das urnas, que foi o que aconteceu. A gente praticamente dobrou a votação de uma eleição para outra. Só que o mandato continuou fazendo os enfrentamentos. Esse não é o primeiro processo que eu respondo no Conselho de Ética, mas é, evidentemente, o mais grave. E nem é o primeiro processo também no Judiciário. Eu falo isso porque eu acho que é importante vocês saberem o conteúdo político desses enfrentamentos. Porque o Glauber é brigão. Ou seja, não é uma questão exclusivamente do meu temperamento. Né? Tem uma relação direta com o conteúdo político das matérias que levaram à representação no Conselho ou no Judiciário. A primeira vez que eu fui representado foi ao Supremo Tribunal Federal por Eduardo Cunha, quando eu disse que ele era um gangster e que o que dava sustentação à cadeira dele cheirava enxofre, na primeira etapa do golpe, com o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República. Essa proposta, essa representação, essa queixa-crime, melhor dizendo, foi arquivada, ministro Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal. A segunda foi no auge do Moro, quando ele era ministro da Justiça, no auge da Lava Jato, quando eu faço uma analogia e digo que ele se trata de um juiz ladrão, né, fazendo a comparação com um jogo de futebol com um juiz capturado. Eles dão entrada no Conselho de Ética com a representação,
Eu ali fico sabendo pessoalmente do que se trata o gabinete do ódio, porque em 24 horas eles colocam 3 fake news graves, uma dizendo que eu tinha tido uma evolução patrimonial ilegal, e eles botam como se fosse uma matéria de jornal. Botam um sujeito botando dinheiro na cueca e dizendo que era o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão, e dizem que minha mãe tinha sido cassada do cargo de prefeita por desvio da merenda. Coisa que eles repetem até o dia de hoje, mesmo sabendo que se trata de uma mentira, porque eles sabem que isso mexe com a minha emoção de defender o legado de minha mãe, que foi uma nordestina que cavou o chão com as unhas, né? Numa cidade onde enfrentou todos os obstáculos, que foi a cidade de Nova Friburgo. E a nossa sorte, na época, foi que os mecanismos de checagem todos fizeram a avaliação e mostraram que se tratavam todas elas de mentiras. Mas esse processo, chamando o Moro de juiz ladrão, que foi o segundo, foi arquivado no Conselho de Ética. O terceiro processo foi exatamente esse, quando eu perguntei se o Lira não tinha vergonha por querer privatizar a Petrobras num projeto por maioria simples. Aí veio a quarta tentativa de cassação, que foi quando os deputados da extrema-direita o tempo inteiro diziam que a esquerda são bandidos, são ladrões, e eu disse que o problema deles não era como ditadura, como eles estavam falando, que eles não tinham nenhuma dificuldade em sentar no colo do príncipe saudita se ele chegasse com um pacote de joias, representação no Conselho de Ética e representação arquivada. O quinto processo foi de um juiz de direito de primeira instância, porque uma deputada estadual chamada Marina, do MST, aqui do estado do Rio de Janeiro, foi atacada numa comunidade do meu município de nascimento, que é Nova Friburgo. Ela foi praticamente expulsa da comunidade de Lumiar, empurrada de um coreto, numa ação de prestação de contas que faria. E nós tocamos, então, um ato de solidariedade. Um juiz de primeira instância proibiu e disse que eu estava fazendo convocação para o ato, a revelia dele, e me aplicou uma multa de R$ 1 milhão, que eu, evidentemente, nunca teria como pagar, mas eu tinha recebido o salário do mês, e ele me aplicou um negativo na conta de 990 e tantos mil reais, um dinheiro que não existia, combinado com o congelamento e o bloqueio também das contas do mandato, né, de ressarcimento, para impedir a atividade parlamentar. A nossa sorte na época também foi que uma jornalista do GGN, do Nassif, fez uma pesquisa sobre as posições políticas desse magistrado e viu ele defendendo a intervenção militar, Partido Novo e companhia. A gente, então, consegue reverter essa decisão política e a decisão dele de primeira instância de aplicação dessa multa. E, além disso, fizemos um belíssimo ato de solidariedade à deputada Marina do MST, descemos pelo coreto em que ela tinha sido empurrada, ressignificamos aquele momento, demonstrando que nós não nos intimidaríamos com medo e que faríamos os enfrentamentos que são necessários. O quinto processo, que também foi no Conselho de Ética, foi porque um deputado de extrema-direita, que agora, inclusive, é candidato a prefeito em Cuiabá, no primeiro ato de solidariedade ao povo palestino no espaço da Câmara dos Deputados, que foi articulado por mim com alguns outros parlamentares e que tinham lá dezenas de embaixadores, ele simplesmente se posicionou em frente da mesa e disse que dali não sairia, enquanto cartazes não fossem retirados. Uma afronta. E nós, evidentemente, tiramos ele da frente da mesa e realizamos a atividade. Processo no Conselho de Ética também arquivado. Eu perdi algum por aí, mas o sétimo é esse processo do Lira. Por que do Lira? Porque ele acontece no dia 18 de abril, quando, pela quinta vez, um provocador do MBL começa um bate-boca comigo no espaço da Câmara. Ele faz ofensas a mim e faz ofensas à minha mãe, que estava com Alzheimer já bastante avançado. Minha mãe veio a ser hospitalizada alguns dias depois, no dia 29 de abril, e veio a falecer no dia 8 de maio. E naquele momento,
eu, de fato, botei ele para fora do espaço da Câmara com um chute na bunda, né? Isso, evidentemente, tem uma questão racional, que é qual é a forma de reagir da esquerda a essa iniciativa de provocadores que querem nos colocar debaixo da mesa ou debaixo da cama, mas tinha também uma descarga emocional por conta das ofensas que ele estava dirigindo à minha mãe naquele momento. Foi o que o Lira utilizou como argumento para uma representação articulada com o Partido Novo, que agora procura a cassação do mandato. E por que eu falo que é o Lira? Porque não há nenhuma dúvida. Na Câmara, inclusive, essa é uma não questão. Ninguém fala assim, mas é o Lira mesmo? Lá todo mundo sabe que se trata do Arthur Lira, que é ele quem está fazendo isso, que é ele quem está patrocinando a proposta de cassação do mandato. Ele dá uma entrevista ao Bial, e nessa entrevista que dá ao Bial, onde o Bial cobra dele posição contra deputados de extrema-direita, que estavam fazendo nas comissões, ele diz, não é só não, é da esquerda também. E aí se apresentam no programa as imagens da reação que eu tive contra o provocador do MBL. O mesmo Arthur Lira, que no plenário da Câmara, eu fiz uma cobrança, porque as galerias estavam fechadas num projeto importante, Sâmia estava com uma escolta da Polícia Legislativa por conta do assassinato do meu cunhado. E houve uma orientação com o inquérito ainda não fechado que a escolta continuasse. Ela então solicita ao Lira, que diz para ela, não, com certeza, tem que continuar. Ainda fala com ela, não, é chato, né, ter esse acompanhamento, mas pode contar. Porque eu faço essa cobrança no plenário. No dia seguinte, de galerias fechadas, ele corta a escolta de Sâmia. E a gente Sâmia só pôde relatar isso publicamente agora há pouco tempo, porque isso tinha uma relação direta, inclusive, com a segurança dela, né, com a nossa segurança, porque você tinha que ter um outro aparato ou uma forma de proteção que não passasse por aquilo que estava sendo boicotado por ele. A gente não poderia dizer publicamente da desproteção que estava sendo realizada a partir da atuação dele, Lira. Nos últimos meses, essa questão se intensificou porque eu fiz cobranças públicas em relação ao sequestro do orçamento que é operado pelo Lira, que são bilhões de reais. Porque presidente de Câmara autoritário não é novidade, mas sequestrando bilhões de reais do orçamento público com as chamadas emendas de comissão agora, que já foram RP2, RP9, orçamento secreto, não há precedente histórico de um presidente que maneja tanta grana, tanto dinheiro como ele faz. E eu, então, questionei na Comissão de Relações Exteriores, que eu faço parte, se o mesmo desvio de finalidade de recursos que estava sendo denunciado numa comissão que é de integração nacional, onde se discutia valores de 320 milhões de reais, se aquilo estava acontecendo nessa comissão. O presidente da comissão disse não, mas o deputado Zé Rocha, que preside a Comissão de Integração Nacional, diz, eu gostaria que o deputado Glauber fizesse a mesma pergunta na comissão que eu presido. E não à toa, então, depois dessas denúncias, além do patrimônio oculto do Lira, foi um mandato que subiu à tribuna para dizer do patrimônio oculto, numa denúncia que tinha sido feita pelo Congresso em Foco, ele então opera aquilo que já tinha prometido, utilizando essa representação do Partido Novo para cassação. O relator da matéria, o deputado Paulo Magalhães da Bahia, antes de ser escolhido relator, um dia me encontra no corredor e fala, fiquei sensibilizado com a sua defesa prévia no Conselho de Ética, antes da determinação de relator. Ele falou, conte comigo, não podemos deixar isso acontecer. É o mesmo relator que depois, então, influenciado em acordo com Lira, apresenta a admissibilidade como uma peça acusatória pela continuidade do processo. E aí alguém pode dizer, não, mas foi só admissibilidade, isso não vai acontecer. Não, não é isso, gente. É porque tem uma gravidade quando você vota e aprova a admissibilidade, que é a seguinte, de 34 representações no Conselho de Ética, só 2 tiveram admissibilidade aprovada nessa legislatura. A do Chiquinho Brazão, que eles não conseguiram salvar, fizeram uma operação de salvamento, mas não foi bem sucedida. A filha do Eduardo Cunha esteve diretamente envolvida nisso no plenário da Câmara dos Deputados, e como uma forma de vingança e de calar a minha voz, combinado
com dar algum tipo de equilíbrio, entre aspas, porque não conseguiram segurar o Chiquinho Brasão, eles procuram, então, entregar de bandeja um mandato de esquerda, e é isso que estão fazendo nesse momento em relação ao Conselho de Ética. Quando eu vi que o script já estava desenhado pela cassação, eu tomei a decisão tática, naquele momento, de procurar fazer uma defesa radical, uma defesa onde eu não me escondesse da ação do provocador, mas que eu denunciasse quem estava por trás daquela representação, que era o senhor Arthur Lira, para tirar dele o conforto do que estava fazendo, e também denunciando o que se trata o MBL. Bom, em que pé que nós estamos agora nessa representação? Eu apresentei a defesa prévia, que fala exatamente sobre o provocador e sobre a minha reação. Depois, inclusive, desse episódio na Câmara, tiveram mais 2 episódios desse mesmo sujeito do MBL chegando nos encontros públicos que eu estou fazendo para provocar, xingar, agredir. Então, são 7 episódios ao todo só comigo, pessoalmente, fora todos os outros episódios de violência que ele tem contra outras figuras públicas da esquerda. Então, na peça, eu falo sobre o episódio, eu falo sobre o que é o MBL, falo sobre quem é Arthur Lira. Quem foram as testemunhas por mim indicadas? Elas obedecem também a essa tática. São 4 testemunhas que foram silenciadas, houve tentativa de silenciamento por parte do Arthur Lira, que foi Juliane Lins, sua ex-esposa, Felipe Neto, que tem um processo do Arthur Lira contra ele, Eduardo Moreira, porque ICL, junto com a Agência Pública e Congresso em Foco, tem uma ação judicial do Lira que os impede de falar sobre determinados temas. Além disso, Yara, a jornalista Yara, que, pelo Congresso em Foco, Yara Lemos fez uma matéria relatando o patrimônio oculto de Arthur Lira. Além disso, Fábio Gripe, que é coordenador do nosso mandato militante do partido, que foi ameaçado por esse mesmo provocador que disse para ele: Fabinho, eu sei onde você mora, e tem um boletim, eu sei onde sua mãe mora, melhor dizendo, e existe um boletim de ocorrência em relação a essa ameaça feita pelo provocador do MBL. Além disso, Carol Sardar, que estudou os métodos do MBL, foi indicada também como testemunha, uma companheira que se colocou à disposição para tal. E as outras 2 testemunhas são Milton Temer e Luiz Erundina, que vão estar lá para relatar o que é a violência de tentar, por motivos políticos, calar o mandato parlamentar. Agora, eu sei que essa questão ela não se resolve a partir dos elementos institucionais, ela se resolve a partir da articulação com a militância, com a sociedade civil organizada, com os movimentos. E foi isso que o mandato fez também, desde o primeiro momento. Foi para a rua para denunciar e se articular com o povo. Eu estou chegando agora de uma banquinha que a gente está fazendo na porta do metrô da Carioca, lá dialogando com as pessoas, pegando assinatura. A gente fez um ato na ABI, no Rio de Janeiro, que contou com milhares de pessoas, né? Dentro e fora, não cabia mais gente. Já tem propostas de ato para acontecer em Brasília, em São Paulo, já aconteceu ato na Bahia, já aconteceu ato em Manaus. Dedé está com uma agenda de propostas de ato que estão procurando mandato para serem realizados. Agora vão ser ouvidas as testemunhas de acusação na quarta-feira da semana que vem. Logo depois, as testemunhas de defesa. A gente vai ter aí, então, se os 40 dias úteis forem cumpridos pelo relator, até o dia 2 de dezembro para uma decisão final no Conselho, e depois eu posso recorrer à CCJ e ao plenário da Câmara. E eu queria muito ouvir vocês, né? E te ouvir, professor Alisson, mestre, o que fazer, né? A partir de agora. Queria agradecer a todo mundo que está tocando iniciativas, tem um comitê formado aí com pouquíssimo tempo, que tem, acho que todos os estados já brasileiros, né, Dedé, com 500 pessoas,
e que estão surgindo iniciativas o tempo todo, mas eu queria muito ouvi-las sobre o que fazer, né? Ou seja, quais outras iniciativas podem ser colocadas em prática, além dessa que nós que estamos aqui já estamos tocando. O camarada Marcelo está aqui, lançou um comitê fora Lira, né? Junto com outros companheiros e companheiras. Jaqueline foi lá na casa dela, que estão aqui presentes também nessa reunião. E comitês como esse podem se espalhar. O que nós podemos ou que nós devemos fazer, além dessas iniciativas, para politizar essa história, né? Para não ser uma salvação pessoal, mas para poder colocar em discussão o que é o papel de um mandato socialista e qual é o tipo de enfrentamento que tem que ser feito a figuras como Lira e organizações de orientação fascista como o MBL. Obrigado, sei que falei demais, mas queria fazer essa exposição, trazendo o conjunto dos elementos e onde que nós estamos, e o que nós fizemos e o que nos trouxe até aqui. Muito obrigado.